Olá, as nossas mais cordiais saudações. Bem-vindo uma vez mais à conversa entre imigrantes e desta vez temos uma pessoa especial para conversar connosco. Fale de si, quem é? Bem, mas eu não sei se sou muito especial, mas olha, bem, o meu nome é Isaac Menezes, o meu nome completo lá era Isaac Martins Almeida Menezes, sou natural da freguesia das Quatro Ribeiras, ainda nasci nos Açores, vim para os Estados Unidos com 8 anos, quase 9, pelas mãos dos meus pais, com a minha família, sou o mais novo de 5 e nós viemos para a área de Tolar e depois acabámos mesmo por ficar em Tolar. O seu padre veio com 8 anos, como acabou de dizer, foi para a escola, claro, e estranhou? Pois, claro que sim, mas, bem, obviamente que a escola estranhei, porque quando cheguei cá não sabia nada de inglês, embora que talvez eu tivesse uma certa vantagem do que muitos outros imigrantes, que é, eu lá na terceira, pois nós ouvíamos muita televisão e música em inglês, assim que já tínhamos uma certa, ou já tinha alguma coisa, embora que fosse pouco, mas como por exemplo lá já víamos aqueles programas como o MacGyver e Elf e Who's the Boss e coisas assim. Começaram a assemelhar. E depois quando chegávamos aqui, pois na televisão, pois já, eu acho que era muito diferente de outros imigrantes de anos atrás que saíram das nossas freguesias sem eletricidade, chegam aqui, têm eletricidade, têm televisão, têm casa de banho em casa, coisa que os antigos, os primeiros a vir não tinham nada disso, e eu já cresci com tudo isso. Assim que eu acho que a minha adaptação foi então assim, eu acho mais fácil. Muito mais fácil. Seu padre, veio com a sua família, como disse, e os seus pais empregaram-se em que ramo? Bem, meu pai na minha freguesia era lavrador, assim que sou filho de lavrador, minha mãe era em casa como a maior parte das pessoas. Quando nós viemos para os Estados Unidos, meu pai já tinha a sua idade, já tinha 62, eu acho, por aí, e depois também era diabético, tinha problemas nas pernas. Meu pai nos Estados Unidos nunca trabalhou. E minha mãe empregou-se a cuidar de gente idosa e depois também limpavam as casas, e foi, a bem dizer, isso que fez aqui na América. Para sustentar a família. Para sustentar a família, e os meus irmãos foram trabalhar, ao princípio como todos em leitarias, e depois 2 deles mudaram-se para outros empregos. Minha irmã também foi trabalhar para uma fábrica, e aí no princípio trabalharam todos para o mesmo montinho. Meu irmão conseguiu para comprar uma casa e aí fomos fazendo a vida. Uma criança com 8 anos chega a um país como é os Estados Unidos, vindo de uma ilha, de uma freguesia. Como é que via a América quando chegou? Bem, eu acho que a primeira impressão foi aquelas 4 horas, bem dizer, de São Francisco até Tolar. Parecia que nunca mais acabava, nós lá acostumados meia hora de andar de carro, e nós lá não tínhamos carro, também havia essa. E então a primeira impressão foi essa, e depois também a outra onde é que estava o mar. Porque meu padrinho em casa, meu padrinho tinha um globo, e depois ele dizia-me para onde é que a gente ia, e ele apontava para o mapa, apontava para a Califórnia e via o azul do mar. Parecia-se que estava perto. Eu penso, quando a gente viemos para Tolar ao princípio era aquela questão, mas onde é que está o mar? Foi uma das coisas que estranhei mais. E depois vai para a escola, a entrada na escola, imagino eu, difícil, como disse há pouco, o inglês não era muito, era quase zero. Como é que começa? Tinha lá mais miúdos a falar português para ajudar? Não, na primeira escola que eu fui não tinha ninguém. Quando fomos para Tolar ao fim de 2 ou 3 meses, aí já tinham umas professoras, alguém que trabalhasse na escola que falava português, isso foi uma grande ajuda, mas assim, alunos da minha idade, nascidos nos Açores a falar português, não havia nenhum.
até mesmo no high school, no high school já havia uma ou duas, mas eram muito poucos, assim que foi quase sempre tudo foi em inglês. E a conversa em casa, quase sempre os pais, não acontece muito bem na nossa raça, mas os pais querem que os filhos não percam a língua, não queriam que perdessem o português. Sim. E não queriam que falassem inglês em casa. E isso acontecia na sua casa? Ou não, porque a nossa casa era 100% português, porque eu sou o mais novo de 5 irmãos, entre eu e a minha irmã existe 9 anos de diferença, assim que não tinha ninguém da minha idade. Eu acho que isso acontece muito quando são irmãos mais perto da idade e novinhos. Já começam a mostrar que sabem falar. Isso, e depois aí eu falava com as minhas primas em inglês, isso sim, mas com a família era só português. E depois já em Tolar, naquele tempo já havia rádio, em casa havia-se rádio em português, e depois nós viemos no ano de 1991, eu acho que foi logo o ano a seguir, apareceu a RTP Internacional, meu irmão gastou um disparate nele para comprar a antena, a parabólica, que naquele tempo era com os monstros grandes, exatamente. E depois, quase a bem dizer, sempre tivemos português em casa, e antes disso, era aqueles programas em português no canal 49 que a gente esperava até às 11 horas para ouvir as notícias dos Açores ou coisas assim. E os programas independentes, que em Tolar havia programas de rádio independente? Da rádio, mas neste caso estava a falar na televisão, no canal 49. E o seu padre, portanto, segue a escola, high school e depois vai para o colégio? Não, eu não cheguei, tecnicamente não foi colégio, embora o nome dissesse que era, mas foi direto do high school, com 18 anos, fui direto para o seminário. Para o seminário. Quando é que o seu padre sente que tem aquela vocação para padre? Bem, eu acho que, sem saber, talvez, eu acho que foi sempre preparado para isso, porque a minha casa nas Quatro Ribeiras é bem à frente da igreja. Meu padrinho, o tio Ramiro, era o sacristão. Assim que eu desde criança ia sempre à igreja, sempre me senti bem dentro da igreja. Meu padrinho deixava-me ir lá acima tocar os sinos, preparar para a missa, assim, sempre me senti bem dentro da igreja. Influenciado exatamente por isso. Por isso, já coisinhas assim. E depois, quando nós viemos para Tolar, depois continuamos a ir à missa, já sabe, depois... Mas o que tudo começou foi quando meu irmão está aqui, o Isaías, queria que eu fizesse parte do grupo de jovens que naquele tempo existia em Tolar, e foi num retiro de jovens, num retiro do grupo de jovens, que pela primeira vez entrou essa ideia de ser padre. Até antes não pensava nisso. Não pensava nisso. Quando era jovem não pensava. Depois é que começou a pensar, a tomar a sério. Sim, talvez com uns 16, 17 anos foi quando isso aconteceu. Acontece isto, o senhor diz aos seus pais, eu vou ser padre. Como é a aceitação? Acredito, grande alegria, mas ao mesmo tempo devem ter sentido uma responsabilidade grande, porque não é um rapaz que chega a casa e vou ser padre, isto não trabalha assim. Foi bem aceita a ideia de dizer aos seus pais que queria ser padre? Sentiu logo o suporte deles, o apoio? Eu acho que nunca disse bem diretamente a meus pais, para dizer a verdade. Eu acho que dentro daquela nossa forma antiga açoriana, daquele respeito, não havia assim essa... A liberdade Sim, pelo menos com o meu pai, não. Talvez a minha mãe, de certeza que disse, e depois ela disse a meu pai. Com certeza, havia sempre muitos intermediários. A gente dizia sempre à mãe e a mãe transmitia a mensagem. Sim, mas eu sei que meu pai apoiava, só que meu pai morreu, já fez 20 anos, e foi, meu pai morreu 8 meses antes de eu entrar no seminário. Não, antes de ir para o seminário. E depois meu pai, no princípio daquele ano de 99, ficou assim doente, depois fomos a saber que era cancro. Meu pai quis ir à terceira para
na mentalidade dele era para ser eu como a última vez, ou pensar que se fosse a terceira que talvez ficasse melhor. Talvez fosse a ideia dele, tivemos que mentir ao doutor, o doutor não queria que ele fosse, mas ele foi. E eu sei que ele a outras pessoas lá na nossa freguesia dizia que só vinha cá a próxima vez que eu fosse ordenado padre. E depois eu sei que ele estava contente. Estava contente, eu acredito, com certeza, estava contente. O seu padre ele não esteve cá para ver isso, mas infelizmente às vezes as coisas... Seu padre veio para cá, voltou aos Açores quantos anos depois? Olha, eu, de uma certa maneira, como meus pais e minha mãe, sobretudo minha mãe, que não queria que eu perdesse o português e as origens e tudo isso, eu fui aos Açores logo 2 anos depois de vir cá. E teve ali uns verões em que minha mãe mandava-me para lá quase o verão inteiro, as férias da escola. Para nunca perder o português? Sim, para não perder para se desligar da ilha. Isso. Para estar sempre ligado à ilha. Sim, para nós foi sempre importante. Nós recebíamos cartas quase todas as semanas e telefonemas, e muitos dos meus irmãos também iam quase todos os anos, até que 2 dos meus irmãos regressaram aos Açores. É exatamente isso que eu ia dizer. Eu sei que pelo menos que um dos seus irmãos tinha regressado à Ilha Terceira. Tem lá 2. Estão lá 2, quer dizer, decidiram, ficaram já, a América já tinham bastante, voltaram para a pequena Ilha Terceira. Seu padre vai para o seminário, que não é fácil, o seu padre pode falar. Estudar para padre não deve ser muito fácil. Deve ser um pouco, vamos lá, difícil. Eu não sei, eu acho que não. Não, para mim não. Eu acho que o estudo em si... Mas a preparação... Isso talvez é que era mais, porque parte da preparação espiritual, eu agora naquele tempo não entendia, mas agora entendo. Os professores, os padres, puxavam para a gente e faziam-nos fazer coisas que às vezes chateava e... Eu já percebi, é tipo que uma pessoa estava na tropa e ia para o outro mar, era chamada a psicologia, não era? A psicologia, para ver se a pessoa, qual era a reação da pessoa, se realmente era uma pessoa que estava preparada para enfrentar vários problemas. E depois já sabe, todos os anos tinham uma evaluação, ou seja, todos os anos íamos quase como a tribunal para dizer-nos se era para continuar ou não, e cada ano eles votavam se era para continuar ou se era para ir para casa. Sim, eles queriam ter a certeza que as pessoas estavam ali a sério. Sim. E aí era viver debaixo de uma lupa. E viver debaixo de uma lupa nem sempre é fácil. Não é fácil. Mas eu gostei sempre dos anos de seminário. Falou debaixo de uma lupa, quer dizer, eles estavam constantemente a seguir as pisadas dos passos. Sim, tudo era seguido desde a internet, todos os websites que a gente ia, eles sabiam para onde é que nós íamos, viviam ao nosso lado, às vezes até mesmo tinha certas festas que traziam cerveja ou bebidas alcoólicas pesadas só para ver. Era um isca. Só para ver quem é que se tirava a cerveja. Não, e até às vezes era ao contrário, para ver aquele que bebia em frente dos professores, dos padres, e que sabiam controlar, porque havia outro que sabia isso, à frente deles bebia Coca-Cola e depois à noite sabe-se lá. Não, mas isto também não quer dizer que o padre depois é padre e deixa de beber cerveja. Claro que sim. Não, chega a padre, não toma uma razão ou outra, gosta de beber uma cerveja e um copo de vinho. Especialmente num dia quente como hoje. Num dia quente como hoje. Sou padre, quando é que é ordenado padre? Foi há 10 anos, no dia 15 de maio de 2010. E onde foi? Na cidade de Froesen.
Fresno. Sim. O seu padre estava mesmo a estudar em Fresno? Não, bem, a estudar para a Diocese de Fresno. Sim. Os estudos, o seminário aqui era para os lados de Los Angeles. Los Angeles. O senhor foi ordenado padre e depois foi colocado onde? Eu fui para uma pequena paróquia chamada Limor, que fica ali ao pé de Ranford. Estive lá mais ou menos 1 ano e meio. Depois de lá fui transferido para Merced, em que tive em Merced também 1 ano e meio. E depois fui para uma pequena cidade chamada Orange Cove, que fica ali para os lados de Fresno, e aí é que tive mais tempo, tive lá 5 anos. E essa foi uma paróquia onde não tinha um português que fosse. Era, bem dizer, tudo mexicano. Estive lá então 5 anos, e depois fui outra vez para trás para Limor, mas desta vez com parco. Estive lá 1 ano e depois recebi a chamada para vir para Real Mar e para Gastinho. Vamos falar sobre isso. Quer dizer, é padre e vai dar missas em espanhol. E o seu padre estava preparado, tinha tirado algum curso? Sim, no seminário, todos os anos, eu tinha sempre uma aula de espanhol, seja de princípio, de gramática, literatura, sempre tive uma aula de espanhol. E depois teve 1 ano que eu saí de seminário e fui para o Equador. E lá depois era tudo em espanhol, então aí é que aprendi bem o espanhol. O seu padre esteve no Equador. Sim. E agora que estamos a falar do Equador, como é a vida lá? Bem, a vida para mim era boa, porque tinha uma coisinha de dinheiro e trabalhava de graça e vivia feliz. Porque eu estava com os padres lá, até por acaso estava com um padre, que o nome dele é Padre Valentim Fagundes Menezes, que ele é natural da Algoalva e que foi para o Brasil, eu acho com 4 ou 5 anos, e fez toda a sua formação de padre lá, e que o mês passado foi elevado a bispo no Brasil. Vai ser bispo numa pequena diocese norte do Brasil. E a vida lá para as pessoas, para os habitantes do Equador? Pois aí já era mais complicado. Aí as pessoas, eu acho que naquele tempo a maior parte das pessoas ganhavam mais ou menos $150 por mês e era trabalhar duro para poder sobreviver. Foi o único país que o seu padre visitou? Bem, isto é, para trabalho? Para trabalhar? Sim, em termos disso, quando estive lá fui uma vez ao Peru, mas uns dias, mas a viver foi lá. Foi lá. Nunca se passei, já foi a alguns países? Já, graças a Deus, já passeámos uma coisinha. Tá bom. Sr. Padre, a gente estávamos a falar sobre o Sr. Padre está em Limor, quando recebe a chamada. Foi um sonho que se tornou realidade vir para Real Mar? De uma certa maneira sim, porque eu, pois já sabe, que sendo daqui, da Califórnia, vinha às vezes também às festas aqui de Real Mar, tínhamos amigos aqui em Real Mar, sobretudo a Madalena, que é da nossa freguesia, o seu marido, a sua família, e vinhamos cá de vez em quando. Assim que sabia bem o que era Real Mar e... Vinha à festa da Casa dos Açores. Sim, sabia tudo isso. E depois já sabe que eu sempre gostaria um dia de ir para uma paróquia, de ter gente portuguesa para ajudar essa gente, para servi-los na língua deles, sobretudo para aquela geração que só fala português, que são cada vez menos. Mas, é isso. Mas que ainda existem e merecem serem atendidos bem. A comunidade aqui em Real Mar, quando chega aqui, quando começa a trabalhar como parco aqui desta paróquia, qual foi a primeira impressão? Foi boa? Foi, claro que foi boa. Foi... Não, eu sempre penso, eu sei e senti que as pessoas receberam bem, porque a maior parte delas há anos queria um padre português. Exatamente. E depois eu acho que aí engraça com eles, eu acho que sempre muito bem. O seu padre sente-se bem aqui nesta paróquia? Claro que sim.
tem uma igreja maravilhosa, ou melhor dizendo, temos, porque eu também faço parte aqui desta freguesia. E, Sr. Padre, no viajar pelo mundo, como já viajou, como é que vê o mundo? Como é que vê a situação mundial? Bem, eu acho que uma coisa é o que aparece nas notícias, uma coisa é sim, a política em geral, mas no fim as pessoas são quase iguais em todas as terras. São pessoas a trabalhar para a sua família, pensando no que é melhor para eles, no esforço, as suas festinhas, os amigos, os convívios. Somos todos iguais. Todos iguais. Falou em festinhas. Relmar, todos os anos tinha a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário, que é uma das melhores, e eu digo e sustento, uma das melhores que se fazia, ou que se faz atualmente na Califórnia. Não é a melhor, mas é uma que está integrada no grupo das melhores. Este ano, devido à epidemia, não há nada para ninguém. Sr. Padre, como é que vê essa situação? Porque a gente temos que ver que a festa era um suporte para a Igreja, porque monetariamente a Igreja precisa de dinheiro, que é assim mesmo. Monetariamente a Igreja precisa de viver, precisa tem despesas, e a festa vai fazer muita falta. Bem, eu acho que em primeiro nós não vamos fazer a festa profana, vamos chamar assim a festa com... é isso que eu queria perguntar também. A parte cultural não se vai fazer. Mas vamos ter as novenas, vamos transmiti-las por nosso canal de YouTube, também pela rádio, certeza. Assim, pelo menos a parte religiosa vamos ter a missa, isso vamos ter. Sim, já sabe que a festa é uma grande ajuda para a paróquia, mais do que uma ajuda. A paróquia, isto está tudo pago, graças à generosidade das pessoas e também à festa. Assim que não ter a festa, pois já sabe que a Igreja vai sentir a falta, mas graças a Deus está tudo pago, não há dívidas. O ano passado, pela primeira vez, o que cai na coleta e coisas assim dá para as despesas da Igreja, assim que podia ser muito pior. Piores são aqueles que têm dívidas ou que vivem no dia a dia, e que têm coisas para pagar. Nós aqui, em termos da parte económica, vamos estar bem. Nem todas as paróquias vão estar bem. Como esta semana eu estive em Orange County, que fica ali ao sul de Los Angeles, com os padres amigos, e eles lá estão a despedir gente das paróquias, a 75% a 80% a despedir desempregados. A Diocese já reduziu o salário dos padres em 25%, estão a pensar em reduzir mais, por causa da pandemia, da falta das coletas, das faltas de dinheiro. E aqui em Relmar, essa não é a nossa realidade. Nós não estamos para despedir ninguém, nem reduzir salário, nem horas a ninguém, e as pessoas continuam a apoiar, vêm à missa à rua, dão o seu donativo durante a missa ou mandam para o correio. Economicamente nós estamos bem. Graças à nossa comunidade, é uma comunidade, apesar de nós pensarmos que há mais comunidades melhores do que a nossa, e que a nossa comunidade que é assim, mas somos uma comunidade unida. Somos e temos provado que somos uma comunidade unida. Sim. Olhamos para este templo, que é uma coisa linda, foi feita com o suor dos paroquianos, com a imaginação e com o talento de quem à frente disso esteve, da construção desta igreja, e que em pouco tempo foi paga, sem irem para o exterior, sem irem para muito longe competidores, que é de louvar, e estas pessoas realmente estão de parabéns. Usaram o sistema que usaram
para a construção desta igreja, eles foram atrás de todos os pormenores e saiu bem. Por isso estão de parabéns. A nossa comunidade, e o Sr. Padre, há pouco falamos nisso, a nossa comunidade está a envelhecer. Envelhecendo a nossa comunidade, o Sr. Padre pensa que a afluência à igreja vai reduzir. Se ele vê nesta juventude o interesse, a vontade de se dedicarem à igreja, como toda esta comunidade já uma comunidade já cansada de muitos anos que se dedica à igreja, o senhor pensa que os nossos netos, que os nossos filhos darão continuidade ao que nós fizemos? Bem, eu acho que em primeiro lugar pode ser que a Alba está envelhecida, mas não está cansada, porque eles continuam a trabalhar e a fazer e a dar como se fossem novos, e se nós repararmos, são certas pessoas de uma certa idade que estão ainda à frente das coisas, embora que eu acho que o segredo do futuro é isso que nós temos é que puxar pessoas novas para dentro, para eles também sentirem-se que isto também é deles, que isto também é nosso. Fazer com que os jovens, que nós estamos a contar com eles, isso, para dar continuidade a isso. Sim, eu acho que em geral, quando qualquer uma pessoa que vem aqui à igreja, à missa, qualquer pessoa que vem aqui à missa, eu acho que não vê tudo. Nós temos famílias novas. Não, eu vejo, infelizmente, mas a minha pergunta é, porque a nossa comunidade é uma comunidade, quando me refiro à comunidade velha, é uma comunidade antiga, uma comunidade que já está aqui há muitos anos, e nós vemos aqui à missa e são sempre as mesmas pessoas que vêm aqui, que trabalham para... Eu não sei, mas a minha pergunta é esta: será que a nossa juventude dará continuidade? Será que a nossa juventude, como é que eu vou dizer, vai ter a disponibilidade de fazer o que os outros fizeram? Bem, isso aí eu acho que estamos para ver. Exatamente. Eu acho que estamos para ver, mas eu acredito que... Não, temos que acreditar. Temos que acreditar. Eu sei, eu acho que é acreditar. Não é só na igreja. Eu vejo em tudo. Eu vejo em tudo. Eu vejo a nossa juventude, eu vejo a nossa juventude que está muito, como é que eu vou dizer, está muito avançada, especialmente na tecnologia, mas só isso não chega. Não. E estão assim, uma certa forma, desligados de tudo o que é comunidade, mas seja aqui na América ou mesmo seja lá nos Açores, eles também lá nos Açores têm dificuldades em manter as filarmónicas, os grupos de folclore, eles têm dificuldades em manter as organizações, porque o jovem de hoje não sente aquela necessidade tanta de pertencer a um grupo, ao contrário dos imigrantes que vieram para cá há 40, 50 anos e como eram poucos e no meio do mundo americano e criados naquelas ilhas que os vizinhos era como se fosse família, nós como açorianos temos uma grande noção de comunidade e de pertencer, e eu acho que isso é que foi o segredo de nós sermos unidos. Há muita gente que diz que os portugueses não são unidos. Não, eu discordo. Mas é por causa que eles não conhecem as outras comunidades. Exatamente, é isso que eu estava a dizer. Agora, a pena é que nós podíamos ser ainda mais unidos se quiséssemos, mas em comparação com as outras culturas, as outras raças aqui na América, eu acho que nós somos muito unidos e é por isso que tem-se feito tanto, por causa dessa união. Tem-se feito aqui, tem-se ajudado, mesmo tem-se ajudado os Açores. Em problemas que há nos Açores, a comunidade está sempre pronta a ajudar, em vários casos, em abalos de terra, problemas com as igrejas, reconstruções disso. Nós, imigrantes, temos contribuído e que maneira para isso? Sim, mas agora, em termos de continuidade, eu quero dizer que sim. Eu acho que, por exemplo, bem, um exemplo como a Dina Diniz, que sempre está no restaurante para a festa. Ela está ali, mas é mais as filhas e mais as netas, pessoas que vêm sempre à missa, que estão metidos em outras coisas na igreja. Eu acredito que quando ela não puder, eu acredito que eles vão continuar
a servir dessa ou de outra forma. Mas é preciso os mais velhos saberem puxar os mais novos para dentro e fazer um espaço para eles, embora que eles não falam português, como por exemplo as nossas reuniões da festa, em que a maior parte das pessoas que vêm à reunião, que fazem da comissão da festa, quase todos são nascidos lá, mas nem todos. Já o presidente do ano passado foi nascido aqui e não fala português, e foi uma festa boa e bonita. Não, as festas têm sido sempre boas. E temos que saber trazê-los mais cá para dentro, e também, sobretudo, aqueles imigrantes, aqueles rapazes novos que vieram dos Açores já há 10 anos ou menos, que têm vindo, e sabê-los trazê-los para dentro. Eu acho que esse é que é o grande desafio, não só aqui em Rio Mar, mas nos outros lugares, é como aproveitar, trazer para dentro aqueles que acabaram de chegar há 10, 5 anos. Integrá-los. E eu acho que nós não estamos a fazer um bom trabalho nisso. É raro vê-los. Pois, é isso que eu vejo. É raro ver jovens, por exemplo, quando montamos aqui a nossa barraca, até pessoas que já têm dificuldade em andar, quer dizer, e não só a barraca, os serviços aqui, vê-se pouca juventude envolvida na festa, naqueles dias, que são os dias mais trabalhados, os dias de armar barracas, os dias de, enfim, fazer tudo. Sim. E é isso que nós temos que... Sim, mas eu acho que também é preciso saber, para que eles se que nós não só o queremos só para montar a barraca, mas sim para dar a sua opinião e viver nas coisas da paróquia. Exatamente. Há bocadinho falou na sua freguesia, e o Luís Sousa, do canal Ida 3, falou-me lá na sua freguesia, falou-me num túnel lá perto da sua casa. Não? Eu não sei o que é que eu dizer contra. Não, falou-me para uma ribeira qualquer. Bem, ao pé da nossa casa tem... ele disse que... Já sabe, tem a ponta alta. Eu desconheço. Sim, é uma ponta alta. Antigamente, certeza que era muito alta, hoje já não é tanto. E quer dizer, se calhar estava-se a referir em que o padre ia para lá brincar. Então não. Porque aquilo ali fazia parte que já sabe que ele faz parte da minha infância, em que íamos para baixo para a Ribeira, a Vila Roda dos Moinhos, debaixo daquela ponte que para mim era sempre interessante reparar para cima aquelas pedras, como é que aquilo ficava lá em cima. Como é que foi feito? Sem sementes, nem... Sem nada. Sim, talvez é isso que ele se referia, porque ele diz lá ao seu padre. Porque ou de certeza não, ou conhece os meus irmãos. Conhece? Ele, na semana passada, ele esteve conversando com um dos seus irmãos, por isso eu estava a dizer que sabia que um dos seus irmãos estava a viver na Testeira. Sr. Padre, nós vamos terminar, porque não é fácil de conversar com... Não comparo. Eu não disse isso, o Sr. Padre é que disse. O Sr. Padre não me deixou acabar, mas pronto, fica assim. Se o senhor pensa que é difícil, vou ficar por aqui. Mas pelo menos pode ser que tenha a bênção de Padre. Sr. Padre, foi para nós um grande prazer o Sr. Padre ter aceito este convite. Eu, em princípio, eu pensava que não ia ser fácil, porque às vezes, enfim, a vida... E às vezes as pessoas pensam, não, o Sr. Padre não tem tempo para essas coisas, mas o Senhor tem um bocadinho do seu tempo e está connosco. O Sr. Padre agora vai, antes de finalizar esta conversa, o seu trabalho está mais leve, o Sr. Padre andou aí tipo salto e banco. Não. Missa aqui, missa em Gastim, andava aí a correr, entrava a correr, saía a correr, e agora está mais... Bem, agora de uma certa maneira, por causa destes novos horários, ter a missa ao ar livre, foi tudo mudado, mas em termos de missas tem basicamente o mesmo número de missas, o mesmo número de reuniões, só por dizer que temos menos casamentos, menos batizados, coisas assim, isso sim. Porque não, a seguir ao casamento havia a recepção, ninguém quer fazer um casamento sem comes e bebe, que é um dia especial. Ainda há, eu acho que talvez até agora só metade dos casamentos é que foram adiados.
A maior parte das pessoas quiseram manter as datas que tinham, sabendo que ia ser menos pessoas na igreja, e alguns talvez nem sequer tiveram recepção depois, mas eu acho que foi mais ou menos assim. Mais ou menos metade disseram é naquele dia, é naquele dia. O Sr. Padre pensa que com esta epidemia que o mundo vai voltar a ser o que era antes? Não, o mundo nunca volta a ser o que era de antes. O mundo está sempre em mudança, nós temos que aceitar que está sempre em mudança. Às vezes muda para pior, às vezes muda para melhor. Mas esta apanhou-nos de maneira. Quer dizer, o ser humano, eu penso que o ser humano nunca pensou que um dia como este, uma época como esta, ia acontecer. Porque nós temos uma curta memória, mas a verdade é que já passamos por coisas dessas e piores, e ainda cá está, ainda andamos cá, porque entre mortos e vivos sempre escapa algum. Eu achava que eu seja um deles. Achava que sim. E o que vale é aprender disto, fazer o melhor que se pode. Tentar viver a vida. Viver a vida sempre à frente. Que eu, pessoalmente, eu não me dei quase nada naquilo que eu faço. Mas isto são as mentalidades. Porque há pessoas que este vírus assustou-os, fez mudar a vida deles. Eu sei. E as pessoas não andam à vontade. Eu sei. Até mesmo alguma das paróquias aqui ao nosso redor que não tem nem batizados, nem casamentos, nem sequer ao ar livre. Tem visto cá várias pessoas de outras paróquias para coisas assim, ou até mesmo missas de funeral. Alguns lugares não têm missa, e assim que isso afeta as pessoas de diferentes formas, nem todos somos iguais. Sr. Padre, agora sim, agora é para nos despedir, é para agradecer este bocadinho que o Sr. Padre nos dedicou. É um prazer, como sempre, um prazer falar consigo. O Sr. Padre gosta muito de brincadeira, a gente diz uma coisa, o Sr. Padre está sempre alegre, sempre bem disposto. Estou contente por pertencer aqui à paróquia da Senhora do Rosário, porque o Sr. Padre ter vindo para cá, pois nós ansiávamos por um padre da nossa língua, um padre que pudéssemos compartilhar não só o idioma, mas os costumes das nossas terras, das nossas ilhas de origem, que é o caso do Sr. Padre. Se falarmos no Espírito Santo, o Sr. Padre sabe em que é que estamos a falar, nas nossas posições, nas nossas coroações. Portanto, foi uma alegria, não só para mim, eu penso para a comunidade inteira, a vinda do Sr. Padre para cá. Os microfones do canal IA3 estão à sua disposição para o Sr. Padre dizer o que quiser e o que bem lhe apetece. Olha, essa que não estava à espera, mas olha, muito obrigado a quem faz estes programas para a nossa gente, que eu acompanho como a todos os outros imigrantes. Para nós como imigrantes isto é um grande serviço, é uma grande ajuda, uma esmola para tanta gente, para matar as saudades da nossa terra, e sobretudo eu acho que este programa, mandar programas daqui para lá, porque de uma certa maneira porque esta é a nossa realidade, é os que estão lá, é os que estão aqui. E lá está, a epidemia faz-nos fazer isso. Não podem ir para lá, ninguém vai visitar. Então isso foi uma coisa boa daí para mim. Exatamente. Então obrigado a todos. Para os meus irmãos que estão lá, para o Ildinho e para o Manaca, um cumprimento daqui, e até um dia destes. Muito obrigado, Sr. Padre.